Olá, um bom dia, a paz do Senhor para todos. Esse 1º de junho de 2025, numa manhã bastante chuvosa, graças a Deus. Eu vou ler um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a seguir, que traz como epígrafe ou como título, como eu queria falar, acerca do divórcio. A epígrafe é acerca do divórcio. No capítulo 19, versículo 3 de Mateus diz: Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: Não tende lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. E ele, porém, lhe disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foram a quem foi concedido. Mas eu vou falar a respeito do divórcio, porque tornou-se comum no meio da igreja do Senhor, inclusive entre pessoas do meu sangue. As pessoas não gostam, por qualquer motivo, se divorciam, casam-se novamente e assim sucessivamente. Certa feita, eu tenho um pastor de uma igreja, que eu não vou dizer o nome, muito amigo meu, e ele disse assim: Senhor, se não está dando certo, separa. Falando com esse respeito. E assim você tem visto sendo ensinado nos púlpitos por pastores que querem simplesmente ver uma igreja cheia, mas não tem nenhum compromisso com a salvação das almas. Jesus disse: o tempo, irmão, não consta diante de Deus. Deus não conhece o espaço-tempo. O que Deus disse que era pecado há quase 2000 anos, quando Jesus disse que era pecado há quase 2000 anos atrás, continua sendo pecado até hoje. Me desculpem a franqueza, mas não posso, pois é a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição ou do adultério, e casar-se com outra, ele vai cometer adultério. E a mulher que se divorciou do marido, casando também, ambos vão adulterar. Então, você que se separou legalmente, que não houve adultério, você pode ser pastor, presbítero, diácono, obreiro ou simplesmente um membro que se separou normalmente e casou novamente, sendo que nesse processo não houve traição, você não está casado diante de Deus. Você é um adúltero diante de Deus. A Bíblia diz que todos que deixarem a sua mulher e se casar com outra, se não houver esse processo, essa traição no casamento, ele é um adúltero. Foi Jesus que disse. E não adianta jurar assim: pastor fulano de tal disse isso, pastor fulano de tal disse aquilo. Nem pastor, nem padre tem
moral para falar daquilo que Jesus já determinou. Jesus já disse, então não adianta o padre falou, não adianta o pastor falou, não. Se você se separou amigavelmente e casou novamente, você é um adúltero. É a Bíblia que diz, mas Juraci, desse jeito as pessoas vão te cancelar. E quem disse que eu tenho nenhum compromisso com isso? Quem disse que a minha preocupação é com isso? Os fariseus tentaram pegar Jesus de qualquer jeito. E foi aí. E quando ele diz assim, Moisés permitiu, Jesus diz, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Então, se você acha que você pode continuar, se separou da sua mulher, sem ela lhe trair, e casou com outra, e você acha que está casado, você não está. Você é um adúltero. Desculpe a franqueza. E assim também vale para a mulher. Se separou do marido e casou com outra, não houve traição, você é uma adúltera. É o que a Bíblia ensina. E eu não posso ensinar de outro jeito. Porque eu não estou afim de like aqui. Estou afim de pregar a palavra de Deus. Porque esta palavra que eu estou falando aqui vai chegar em outros países, através do blog. E essa é a palavra. Observe como Jesus foi direto ao assunto. Mateus 19, vamos reler, vale a pena. Mateus 19, o 9. Jesus disse, eu vos digo, foi Jesus que disse, eu vos digo, porém que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Até os discípulos ficaram horrorizados com esta palavra. Mas esta é a verdade. Nós estamos vivendo numa igreja, pastores que já casaram 5, 6 vezes, trocaram suas mulheres por outras mais novas. Aquelas estavam velhas. Infelizmente, o diabo te pegou de jeitinho. Infelizmente, você foi enganado pelo inimigo. Você esqueceu o que Paulo disse, todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mas Juraci, mas a lei permite, sim, tudo bem. A lei brasileira permite. A lei brasileira permite. Mas a lei de Deus não. Nem tudo que a lei permite, o que a lei permite me torna lícito. Observe. Tudo que a lei permite me torna lícito. Mas Paulo diz que nem tudo que é lícito me convém. A lei permite eu beber, eu vou beber. A lei permite eu fumar, eu vou fumar. Entendeu? A lei da licitude. A lei da licitude. Mas nem tudo que é lícito eu devo. Então, o divórcio, Jesus não aboliu esse ensinamento. O divórcio, à luz da Bíblia, só se houver traição. E nesse caso, só quem pode casar é quem foi traído ou traída. Só quem pode casar no caso do divórcio é a pessoa que foi traído ou traída. Quem traiu jamais pode casar, à luz da Bíblia, se quiser a sua salvação. Então me desculpe a franqueza. Se você se divorciou normalmente e casou-se com outra, sem que houvesse traição no seu lar, você agora está cometendo adultério. Essa é a luz da Bíblia. Leia com calma Mateus 19 a seguir. Leia com bastante, a partir do capítulo 19, versículo 3. Entenda, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E escapa com a tua alma. Escapa com a tua alma enquanto há esperança. Porque divórcio sem traição é adultério. Pense nisso.